Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Mirislaine, do Colégio Santa Rita. Darei início à aula 13 de português, que é destinada para os alunos do sexto ano. Nesta aula, farei a resolução de exercícios. E para dar início à aula, faremos a análise do texto A Formiga e a Pomba. Acompanhe. Uma formiga sedenta veio à margem do rio para beber água. Para alcançá-la, devia descer por uma folha de grama. Quando assim fazia, escorregou e caiu dentro da correnteza. Uma pomba, pousada numa árvore próxima, viu a formiga em perigo. Rapidamente, arrancou uma folha da árvore e deixou-a cair no rio, perto da formiga, que pôde subir nela e flutuar até a margem. Logo que alcançou a terra, a formiga viu um caçador de pássaros, que se escondia atrás de uma árvore, com uma rede nas mãos. Vendo que a pomba corria perigo, correu até o caçador e mordeu-lhe o calcanhar. A dor fez o caçador largar a rede e a pomba fugiu para um ramo mais alto. Obrigada, querida amiga. Uma boa ação se paga com a outra. A Formiga e a Pomba é uma fábula. A fábula é um tipo de texto narrativo da literatura infanto-juvenil. É um tipo de texto que proporciona ao leitor ensinamentos, traz uma moral no seu contexto. E a temática que a Formiga e a Pomba apresenta é a respeito dos valores, das atitudes, da solidariedade, do heroísmo, né, da compaixão e da bondade. E essas questões, de 1 a 3, é a análise referente ao texto. Que valores estão representados nas ações dos personagens? Nesse trecho do texto, você observa: para alcançá-la, devia descer por uma folha de grama. Quando assim fazia, escorregou e caiu dentro da correnteza. Uma pomba, pousada numa árvore próxima, viu a formiga em perigo. Rapidamente, arrancou uma folha da árvore e deixou-a cair no rio, perto da formiga, que pôde subir nela e flutuar até a margem. Logo que alcançou a terra, a formiga viu um caçador de pássaros, que se escondia atrás de uma árvore, com uma rede nas mãos. Vendo que a pomba corria perigo, correu até o caçador e mordeu-lhe o calcanhar. A dor fez o caçador largar a rede e a pomba fugiu para um ramo mais alto. Então, que valores estão representados nas ações dos personagens? A gratidão, o heroísmo, a solidariedade, a empatia, o amor ao próximo, são os valores, né, que a fábula apresenta. 2. Quais os elementos do texto caracterizam como uma fábula? É necessário e é importante que, ao fazer uma interpretação de texto, você saiba identificar o tipo de texto, o gênero textual e as suas características, para facilitar a compreensão e a análise do mesmo. É uma história curta, a fábula. A fábula traz uma atribuição de atitudes humanas a animais e tem como objetivo aí, ela traz uma presença de uma conclusão moral, né, que são os ensinamentos proporcionados ao leitor. 3. A pomba, ao ajudar a formiga, esperava algo em troca? Você, como leitor assíduo, pode fazer as inferências. Ao ajudar, ela esperava receber algo em troca? A atitude da pomba foi movida pela solidariedade, pela bondade, pela gratidão. Ao fazer algo, ela não esperava receber nada em troca. Quando nós proporcionamos ou quando nós fazemos o bem a alguém, nós não temos que esperar algo em troca. É simplesmente pelo ato
da bondade, da solidariedade, do carinho, e do amor ao próximo. O super-herói é apresentado como um ser dotado de poderes que lhe permitem enfrentar situações diversas ou adversas para fazer o bem. No texto, houve algum herói? Identifique-o. No texto, você observou algum personagem com essa atitude heróica? Sim, a formiga. Mas nós também podemos considerar a pomba também como um personagem que apresenta aí o heroísmo, porque também fez uma boa ação. A partir desse momento da aula, pegue a sua gramática, pegue o seu caderno, para que você possa acompanhar a correção destas questões. O texto que nós terminamos de fazer a análise é um texto extra que não está na sua gramática, mas a partir desse momento da aula, estas questões estão na sua gramática. Quarta questão. Os substantivos e os adjetivos terminados em ão fazem um feminino de 3 formas. Observe: irmão, irmã, leão, leoa, comilão, comilona. A flexão dos adjetivos e a flexão dos substantivos, que está no capítulo 11 da gramática, é conteúdo que nós estamos estudando nas nossas aulas. Então, nós estamos estudando 2 classes gramaticais, adjetivos e os substantivos, que são classes gramaticais variáveis, que variam em gênero, em número e em grau. Dê o feminino das palavras abaixo, distribuindo-as em 3 colunas: ancião, leitão, bobão, guardião, patrão e peão, artesão, solteirão, cirurgião, espertalhão, cidadão e cinquentão. Olha como fica: ancião, anciã, guardião, guardiã, artesão, artesã, cirurgião, cirurgiã, cidadão, cidadã. Com a AU, nós temos aí leitão, leitoa, patrão, patroa. Com ona, nós temos bobão, bobona, peão, peona, espertalhão, espertalhona, solteirão, solteirona, cinquentão, cinquentona. Então, aí foi feito o feminino, da lista dessas palavras que foram citadas. Na quinta questão, alguns substantivos apresentam formas inteiramente diferentes para indicar o masculino e o feminino. Por exemplo, homem, mulher, zangão, abelha. Indique o feminino dos substantivos da primeira coluna, relacionando-os com os da segunda. Por exemplo, cavalheiro, cavalheiro, dama. Cavaleiro, cavaleiro aí nós temos amazona. Padrasto, nós temos madrastra. Rei, rainha. Bode, cabra. Burro, besta. E cavalo, égua. Portanto, a coluna fica 3, 5, 4, 6, 2, 7 e 1. Na sexta questão, alguns substantivos são invariáveis quanto ao gênero, isto é, apresentam a mesma forma quer se refiram a seres do sexo masculino ou a seres do sexo feminino. A indicação do sexo do ser a que se refere é feita de 3 maneiras. Quais são elas? Primeiro, pelo acréscimo de macho e fêmea, no caso de certos animais, que nós classificamos como os substantivos epsenos. Exemplos: o jacaré macho era enorme, o jacaré fêmea sumiu na lagoa. Então, você vai acrescentar aí macho e fêmea para que você possa fazer a flexão de gênero. Por meio dos artigos o
e a. Exemplos: o dentista estava ocupadíssimo. A dentista estava ocupadíssima. O que vai mudar aí para que seja feita a flexão é o artigo o ou a no contexto, porque o substantivo dentista, ele é considerado um substantivo comum de dois gêneros. Ou seja, eu uso dentista para referir-se ao sexo masculino e ao sexo feminino. Mas para fazer a flexão, eu uso o artigo o ou a, o dentista, a dentista. Apenas pelo contexto. Exemplos: ela foi a principal testemunha no julgamento. Ele foi a principal testemunha no julgamento. Então, aí o que mudou foi o contexto. Quando eu digo ele foi a principal testemunha no julgamento, ela foi a principal testemunha no julgamento. Então, no contexto é que identifica aí, e aí nós temos o pronome ele e ela, referindo-se aí ao substantivo testemunha, no contexto para que possa ser feito a flexão referente aí aos substantivos. O substantivo é uma classe de palavra variável que dá nome aos seres, sejam eles reais ou imaginários. O substantivo é núcleo das expressões. E os adjetivos é uma classe de palavra também, né, que vai variar em gênero, em número e em grau. O adjetivo ele é especificador do substantivo, porque ele o caracteriza, o qualifica, dentro do contexto ao qual ele está inserido. Observe a lista a seguir, na qual se incluem substantivos invariáveis quanto ao gênero: vítima, onça, baleia, cidadão, selvagem, tatu, cobra, ator, rei. Trabalhador, indígena, engenheiro, zangão, criatura, águia, rapaz, servente, modelo. Boi, criança, tigre, pastor, manequim, freguesa, cônjuge, carrasco e operário. Aí nós temos uma lista, né, que inclui aí substantivos invariáveis quanto ao gênero. Identifique na lista os substantivos invariáveis quanto ao gênero. A onça, macho e fêmea. O tatu, macho e fêmea. A baleia, macho e fêmea. A cobra, macho e fêmea. A águia, macho e fêmea. Então, aí nós temos os substantivos referente aí aos substantivos que nós classificamos como substantivos epicênios, né, que se refere aos animais, e para fazer a flexão você usa macho e fêmea. Selvagem. Selvagem aí é um substantivo comum de dois gêneros, que apenas a mudança ocorre com o artigo. Eu digo o selvagem, a selvagem. Servente, o servente, a servente. Modelo, o modelo, a modelo. Manequim, o manequim, a manequim. Indígena, o indígena, a indígena. Quando eu tenho a vítima, a criança, o cônjuge, a criatura, o carrasco e dentre outros substantivos, eles são sobrecomum, comum aos dois gêneros. Não há nem a mudança aí do artigo. Você vai usar a vítima, a criança, o cônjuge, a criatura e o carrasco, né? São substantivos aí sobrecomum, comum aos dois gêneros. Na letra B, escolha um substantivo da terceira coluna e crie duas frases. Então, você, como um leitor assíduo, que está estudando substantivos e os adjetivos, a flexão destas classes gramaticais, tem a capacidade de construir as frases. Então, escolha a vítima, a criança, o cônjuge, a criatura ou o carrasco, para que você possa construir as frases. Sétima questão. Dê o sentido dos substantivos destacados nas frases a seguir, atentando para o gênero de cada um deles.
Essa questão, você observa que os substantivos, no contexto, eles possuem sentidos diferentes. Vai depender como eles estão inseridos na frase. Letra A. Aquele rádio está tão ruim que não consigo sintonizar nenhuma rádio. Nós temos aí rádio e rádio, né? Mas no contexto apresenta, né, sentidos diferentes. Qual é esse sentido? O rádio, aparelho, né, o objeto. A rádio, a emissora, seria um sistema, né, de comunicação. Letra B. O homem da direita é o cabeça da quadrilha. O cabeça aí é o chefe, é o líder. Não digo cabeça, então é o chefe, é o líder. Letra C. Mário é uma cabeça, foi aprovado no vestibular sem fazer cursinho. Aí já há um sentido diferente. Pessoa inteligente, dedicada. Então, representa aí uma cabeça e representa aí já a inteligência, a dedicação de Mário. Peguei uma lotação para ir à rodoviária. Lotação aí seria um ônibus pequeno, né? Usado para o transporte coletivo. A letra E, sinto muito, a lotação está completa. Então, lotação na questão E, na letra E, já representa aí a capacidade, né, de um veículo ou de uma sala de espetáculo. Então, nessa questão, você observou os substantivos empregados no contexto, que há uma diferença, né, de significados e de sentidos. Oitava questão. Na língua portuguesa, há muitos substantivos, que são masculinos na norma padrão, mas são empregados no feminino na linguagem informal e vice-versa. Estão nesse grupo substantivos como cólera, dengue, que representa aí a doença, telefonema, guaraná, champanhe, eclipse, dó, grama, que representa aí medida de peso. Complete as frases a seguir com uma das palavras entre parênteses, de acordo com a norma padrão e o contexto, né, que é apresentado. Letra A. Recebi vários ou várias telefonemas anônimos ou anônimas. Eu recebi, né, e recebi vários telefonemas anônimos. A importância do contexto a qual eles estão inseridos e essa concordância que deve ser feita. B. Último ou última eclipse do Sol foi maravilhoso ou maravilha? O último eclipse do Sol foi maravilhoso. C. A vacinação em massa impediu que O ou A cólera se tornasse epidêmica ou epidêmico. A vacinação em massa impediu que a cólera se tornasse epidêmica. Então, aí a concordância dos nomes corretamente. D. Eu tenho muito ou muita dó de crianças de rua. Muito, porque dó é uma palavra masculina. Então, você vai usar aí muito e não muita. Letra E. O cãozinho pesava apenas 600 ou 600 gramas. O cãozinho pesava apenas 600 gramas. Por que grama aí? Gramas aí está com a unidade de peso. F. O ou a champanhe deve ser servido ou servida? Gelado ou gelada? O champanhe deve ser servido gelado. G. Todo ou toda? Ou toda ou todo aí. Cal foi doado ou doada pelo fabricante. Toda a cal foi doada pelo fabricante. A próxima aula, atividade de gramática, página 166,
questões de 1 a 3. Os sonhos antecedem as conquistas. Portanto, estudem, façam as tarefas, assistam às aulas, para que vocês possam obter êxito. E eu desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.